Oi, pessoal. Vocês ainda estão aí? A internet me deixou na mão. Cadê vocês? Me deem alô. Deixa eu ver, cadê vocês? Oi, vocês estão aí de novo? A internet deixou a gente na mão. Probleminhas. A Eliana Birgel disse que a Karine voltou. Então tá, vamos continuar nossa conversa? Puxa vida, eu estava num pique, uma vontade de falar, mas vamos continuar, não é? Fazer o quê? E aí, José Aureliano, voltou? Ali a Raquel também, a Selma, alô, como é que está o áudio, tudo bem? A Márcia Vieira também está de volta. Oi, oi. Vamos lá, vamos ver se o pessoal vai voltando. A Paula Eliane, oi, oi, oi. Neu Santos, beijo para você, uma boa noite, Deus te abençoe. Gente, vocês sabem, né? Toda terça-feira às 9 da noite tem consultório de família e na quarta-feira tem Sem Tabus. Esta semana no Sem Tabus nós falamos sobre o livro de Cantares com o pastor Edson Nunes e ele deu para a gente algumas explicações bem interessantes sobre o livro de Cantares. E é uma lição para muitos casais, né? Muitos casais deveriam aprender com Cantares a respeito de amor ali no livro de Cantares. Opa! Vamos lá. Então, se voltamos. Olha só, eu estava falando sobre quem vive sob a desgraça. Porque é uma desgraça, né, gente? A desgraça do adultério. E aquelas mulheres que vão dizer assim, Darleide, eu vivo sendo traída, meu marido tem várias mulheres, ou tem uma outra mulher, ou tem filhos com outras mulheres. E eu já pedi, já chorei, já ameacei, já fui embora. Primeira coisa, mulheres, parem de ameaçar. Coisa mais chata do mundo é gente que ameaça e não cumpre. É, claro que tem ameaças que não devem ser cumpridas mesmo, né? Vou matar você, pelo amor de Deus. Não deve nem dizer palavras desse tipo, porque, enfim, atrai maldição. Palavras que nós dizemos são palavras poderosas. Agora, quando eu falo de ficar ameaçando, é mulher que fala assim, eu vou embora, vai pra casa da mamãe, eu vou deixar você ficar ameaçando. Sabe o que o homem faz? Faz igual criança birrenta faz. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, quando você tomar uma atitude, tome uma atitude. Avise uma vez, seja franca, seja firme e faça valer a sua palavra. Essa coisa de assim, homem de palavra, mulher também tem que ter palavra. E quando voltar atrás em sua palavra, que volte frente a um processo que tem mais a ver com resultados. Então, a gente precisa ter sabedoria para não ficar sendo manipulada pelos outros, sendo manipulada por uma pessoa que mente, que abusa de você, que nega o seu valor. Então tenha muito cuidado, preste atenção na sua postura. E outra coisa, mulheres que não se respeitam, os homens não respeitam. Mulheres que não se dão ao respeito, ninguém vai respeitar você. Mulheres que não se olham com o valor que elas têm, ninguém vai respeitar você. Então tem mulheres que ficam, que são deixadas, homens que vão buscar lá fora umas mulheres que não tem nada a ver. Tem em casa uma mulher bonita, tem em casa uma mulher interessante, mas vão buscar umas quaisquer lá na rua. Mas muitas vezes tem algo na postura dessa mulher que a deixa fragilizada, sabe? Há uma dependência, há uma fragilidade nessa relação que deixa o outro mais seguro de que traindo vai passar ileso. Então, quando você disser ao seu marido alguma coisa a respeito da sua decisão diante do que ele fez, você precisa validar, você precisa se posicionar e você precisa cumprir. Ou não fale nada, para não virar amor de dois sem vergonhas. Já ouviu falar desses? Amor de dois sem vergonhas.
Dizem, brigam, batem boca, ameaçam e ficam nisso. Isso é feio, isso não é digno, isso não é honroso. Então tenha cuidado com suas palavras, não diga o que você não faz, não diga o que você não pode fazer, não diga o que você não tem coragem de fazer. Não tome nenhuma atitude precipitada também. Quando você estiver numa situação de grande dificuldade, recue, pense, faça reflexões, busque a Deus, busque orientação de pessoas que podem te ajudar, pessoas de fora desse ambiente, que tenham uma mente tranquila, que possa pacificar, ajudar vocês nesse momento de dificuldade. Mas essa história de ficar discutindo, batendo boca, repetindo e ameaçando e dizendo que vai fazer e nunca faz, isso é briga de menino buchudo na rua que não tem norte na vida, não sabe o que fazer diante de uma bola perdida, entende? Coisa de gente que não é maduro. Então, quando disser, vá adiante. Mas o que eu estava dizendo antes do nosso vídeo pausar é referente àquele argumento, assim, mas Darley, de Deus odeia o divórcio. Vou repetir para quem está chegando agora, eu não sou favorável ao divórcio, pelo amor de Deus, eu sou pró-família, totalmente pró-família. Mas não dá para ficar vendo pessoas utilizando a palavra de Deus para argumentar situações absolutamente fora do plano de Deus e da vontade de Deus. E eu vou ler o que está no livro de Malaquias, capítulo 2, quando Deus faz um chamado à fidelidade. Oi, Silane, boa noite. Evileuda, Natália. Palavras são verdadeiras, né, amada? Chamado à fidelidade. Olha, não somos filhos do mesmo Pai, diz o Senhor. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus, então por que traímos uns aos outros e quebramos a aliança de nossos antepassados? Isso está no livro de Malaquias. Então ele já começa a falar por que nós quebramos a aliança dos nossos antepassados. Judá foi infiel e uma coisa detestável foi feita em Israel e em Jerusalém. E os homens de Judá contaminaram o santuário do Senhor. O santuário que o Senhor ama, ao se casarem com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Recado que está na palavra de Deus, e não somente nesse texto, mas em vários textos, em várias advertências e orientações do Senhor. Não entre em relacionamento com pessoas que não servem a Deus como você serve. As meninas que são solteiras, que estão entrando em algum relacionamento ou prestes a entrar, veja se o moço ou a moça servem a Deus como você serve, se é fiel ao Senhor, se é fiel aos deveres religiosos, se é uma pessoa temente a Deus, se você vê nele princípios, se você vê nele ou nela uma vida que corresponde a uma vida de quem teme a Deus, de quem é cuidadoso, cuidadoso com a mente, cuidadoso com o corpo, cuidadoso com as palavras, cuidadoso em fazer a vontade de Deus, em não ser uma coisa na igreja e outra fora da igreja, em não ser uma pessoa que não corresponde a que o Espírito de Deus queira fazer em nós, que é tornar-nos pessoas cada dia melhores. Há pessoas que ficam desculpando os outros. Não, mas ela vai melhorar, ela vai mudar. Não, vai ser diferente. Eu estou dando uma chance. Cuidado com as chances que você está dando. Chance é uma coisa. Velar o pecado do outro é completamente diferente. Velar o seu próprio pecado também é completamente diferente. Então, preste atenção. Continuando aqui, tem essa advertência do Senhor de não casar com mulheres estrangeiras, ou seja, com pessoas estrangeiras, que não adoram ao Deus de Israel, que não servem a Deus, que têm diferenças de credo, diferença de fé, a diferença de religião. Não é adequado, já bastam os desafios de um casamento. E ele continua dizendo, há outra coisa que vocês fazem. Cobrem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele não dá atenção às suas ofertas nem aceita com prazer e ainda perguntam, por quê? Porque o Senhor foi testemunha dos votos de que você e sua esposa fizeram quando jovens. Mas você foi infiel, embora ele tenha continuado a ser a sua companheira, ou ela tenha continuado a ser sua companheira, a esposa a qual você fez seus votos de casamento. Acaso o Senhor não o fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito vocês pertencem a Ele.
E o que ele quer? Dessa união, quer filhos dedicados a ele. Portanto, guardem seu coração, permaneçam fiéis à esposa da sua mocidade, pois eu odeio o divórcio. Qual é o contexto aqui do divórcio? É um contexto de infidelidade. Então, o que Deus odeia é a infidelidade que culmina com um divórcio. Aí a mulher fica se sentindo assim, a pior das pecadoras, a escrava de uma humilhação sem fim, de uma desonra terrível, de homens maus, de homens cruéis, de homens do tipo destes relatados aqui em Malaquias, capítulo 2, quando o Senhor os está advertindo de quebrarem a lei de Deus, de serem infiéis, de casarem com mulheres estrangeiras e, por fim, ainda nesse tema infidelidade, infidelidade primeiro com quem? Com Deus. Aí Malaquias pergunta, de quem vocês são filhos? Do mesmo Deus? A quem você prometeu que fidelidade? A sua mulher? Vocês prometeram? Quem fez de vocês dois uma só pessoa? O Senhor. Quem fez de vocês dois uma só carne? O Senhor. Quem é a testemunha dessa aliança? O Senhor. Então, qual é a advertência? Seja fiel, porque se você não é fiel à mulher da sua mocidade, como será fiel ao Senhor? Como está na palavra que diz assim, como diz amar o teu irmão? Como diz amar a Deus, a quem você não vê? E diz amar ao teu próximo, que você não... E diz, quer dizer, não ama o seu irmão que é próximo. Como é que você diz que ama o invisível e não ama o que está vendo? Não condiz. Então o Senhor está dizendo, foi o Senhor quem fez de vocês dois uma só carne. Foi o Senhor quem abençoou essa aliança lá na mocidade. Agora vocês são infiéis, vocês deixam a esposa, vocês deixam a mulher a quem vocês fizeram votos. E claro que isso se aplica a mulheres também que traem o marido a quem um dia fez o voto. E ele diz, acaso o Senhor não fez um só com sua esposa? Em corpo e em espírito, vocês pertencem a ele. E nós sabemos que quando há um adultério, quando nós adulteramos, nós estamos, em primeiro lugar, ofendendo a Deus, traindo a Deus. Nós estamos traindo um mandamento e uma aliança. É um mandamento que o Senhor diz, não adulterarás, e nós estamos quebrando uma aliança que nós fizemos com Ele, na presença dEle, nós estivemos com Ele abençoou, nós tivemos testemunhas, as pessoas sabem, nós temos aliança pública, nós temos aliança escrita, nós temos, ou mesmo que não tenha casado de aliança escrita, não tenha sido um casamento, com uma cerimônia, mas houve um compromisso e, obviamente, que o ideal é que haja compromisso, que haja aliança, para justamente manter essa segurança entre o casal, que um pertence ao outro e Deus é o Senhor, é a aliança que se faz entre um homem e uma mulher, é do Senhor. Então, o que é a abominação do Senhor? Quando ele diz, eu abomino o divórcio, ele está dizendo, eu abomino a prática do adultério. Eu abomino a prática da infidelidade. Não é esse papel, amiga ou amigo, que você assina. Isso ali é o veredicto final de alguém que escolheu abandonar você, trocar você, recomeçar uma história com quem o Senhor não tem parte. O Senhor não está fazendo aliança neste casamento que foi feito em cima de um adultério. O Senhor não abençoa o que hoje é uma quebra de aliança feita com Ele. Como é que uma aliança que foi feita com Ele, com a bênção dEle, agora se quebra? Esse indivíduo busca uma outra pessoa, já está com uma outra pessoa, traiu com uma outra pessoa, aí ele diz assim, então agora eu vou me acertar por lá. Bom, Deus tem juízo para isso, Deus tem julgamento sobre isso. Eu não sei, não sou Deus. O que Deus fará com este caso? Mas o que, em primeiro plano, nós precisamos entender é que o Senhor, o Deus de Israel, deixa em sua palavra muito claro que o que ele abomina é um divórcio resultante de um adultério,
de um homem que deixou a sua mulher, que deixou a sua família, que deixou os seus para viver uma nova história, que ele chama de nova história porque merece ser feliz, porque quer ser feliz, porque agora está apaixonado e deixa para trás filhos, esposa, história, família, com desonra, com maldição. Então, que fique muito claro, o contexto, a palavra é de infidelidade. O infiel que provoca um adultério, que provoca um divórcio. Essa é a questão. Então, que Deus tenha piedade de nós, que Deus nos livre, que Deus nos ajude. E aos que caíram em tentação, que o Senhor socorra, que o Senhor traga de volta para o caminho da sanidade. Como nós encontramos lá em Provérbios, quanto grito se dá para que não caia na cilada da mulher insensata, que não caia na cilada do adultério, que não caia na cilada da prostituição. O escritor de Provérbios, o sábio, ele diz: ouça a sabedoria, não vai atrás da mulher adúltera, não vai. Meninas, livrem-se de ter amizade muito próxima com um homem qualquer. Homens, por favor, não deem licença para ninguém entrar na sua intimidade, para ninguém entrar na sua amizade mais chegada. Não dê licença a ninguém. Seja cuidadoso, cuidado com as conversas, cuidado com o que você diz, cuidado com o que você traz das suas particularidades, da sua intimidade, da sua casa, do seu casamento. Não fale a respeito do seu casamento com ninguém. Não conte dos conflitos que você tem dentro de casa para ninguém, muito menos para uma pessoa do sexo oposto. Marido conversando questões, abrindo questões da sua vida pessoal, do seu casamento, falando a respeito da sua esposa, com colegas de trabalho, com amigas de Facebook, com ex-namoradas, com ex-amigas, sei lá o quê. Mulheres abrindo o coração para dizer também das suas questões de cunho familiar e conjugal. Isso é laço, aliança. Não podemos ficar abrindo para ninguém. A aliança não pode ser rompida, a aliança não pode ser quebrada, a aliança não pode ser aberta, a aliança tem que ser fechada. Tem que haver segredo entre marido e mulher para que os seus conflitos sejam resolvidos entre eles. Não dê espaço para terceiros entrar de maneira nenhuma. Eu deixo aqui o meu apelo. E referente a, quer dizer, que é o apelo da palavra de Deus. E o que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo, quando Jesus está ali já no discurso do monte, quando ele diz assim: disseram a vocês que adultério, a respeito de adultério. Eu vou dizer a vocês mais, que adultério não é só o que vocês aprenderam até agora sobre adultério. Eu digo mais. Ele vai dizer que, olha, quem se divorciar da esposa, ele está falando sobre o divórcio, né? E ele diz assim que aquele que olhar com olhar impuro para uma mulher comete adultério. Aquele que pensar lascivamente, pensar maldosamente, pensar desejando uma outra pessoa, Jesus disse: olha, talvez para vocês, segundo a lei de Moisés, o que disseram para vocês no passado era que se deitasse com ela, se fizesse sexo com ela. Mas eu estou dizendo para você que isso é uma coisa que começa aqui. E o Espírito Santo visita a nossa cabeça, visita a nossa mente, os nossos pensamentos. Então, cuidado com o que você está pensando a respeito do seu próprio relacionamento e a respeito das outras pessoas, do sexo oposto especialmente. Antes, as mulheres eram melhores vacinadas a respeito dessa questão. Antes, as mulheres não desejavam tanto o corpo masculino como nesta geração nós vemos as mulheres gritando
gritando, entusiasmadíssimas, porque vem a barriga tanquinho do rapaz, porque o homem é lindo, porque é musculoso, porque é maravilhoso, e essas coisas nós vamos dizendo e achando o máximo. Tem mulheres casadas que ficam cobiçando homens, atores, homens que aparecem na mídia, e elas publicam os comentários mais absurdos, e eu fico pensando, gente, ela é casada, ela está cobiçando, mesmo que seja um homem que não é da sua convivência, está longe dela, mas está no imaginário dela. Nós pecamos no nosso imaginário. Como assim? Se as mulheres solteiras devam se dar ao respeito, imagine as mulheres casadas, de ficarem comentando os atributos, a beleza, o charme, sabe? Contenha-se. Contenha-se, querida. Tá difícil? Opa, então vamos buscar mais do Senhor? Está demonstrando uma fraqueza na carne muito grande, está precisando mais do Espírito de Deus? Nós precisamos, porque nós não podemos nos permitir nos cair nisso. Eu não estou falando disso por moralidade, dona da verdade. Eu disse para vocês anteriormente, no primeiro vídeo, quando nenhum de nós está isento do pecado, mas a palavra de Deus é assim, fugi das tentações. Fala para os mais jovens, fugir da tentação da mocidade. Fala para todos nós, fugir da tentação da carne. Jesus disse para os discípulos, olha, vigiem. A carne é fraca. Então, quem de nós não tem carne fraca? Mas aí vamos ficar com o conselho de Jesus. Vigia. Então, vigia, querida. Para de ficar postando fotos indevidas, cuidado com essas postagens que nós fazemos, provocando muitas vezes o adultério, e você sim será responsável por esse tipo de adultério. Cuidado com essas roupas. Amanhã é dia de muitas adventistas, ou de todas, melhor dizendo, irem à igreja, não é? Então, amanhã as adventistas, as que não são adventistas é no dia seguinte, enfim. Mas amanhã é dia de nós colocarmos uma roupinha bonitinha, de nos arrumarmos bonitinhas para irmos à casa do Senhor. É para ir à casa de quem? Do Senhor. Se é a casa do Senhor, deveríamos ser mais reverentes com a roupinha que nós colocamos. E não me venha com essa historinha de que, ai, Deus me aceita como você. Então, por que você não vai de roupão? Então, por que você não vai de chinelo? Por que você não vai com aquela saia, aquela roupa que você fica em casa? Porque lá é um lugar diferenciado. Se é um lugar diferenciado, número 1, não é lugar de passeio. Número 2, não é shopping. Número 3, não é praça. Número 4, não é praia. Número 5, não é rua. Número 6, você não está na sua casa. Nós estamos na casa do Senhor. E na casa do Senhor, Ele é o anfitrião. Como é que você vai na casa de alguém? Você pensa, como é que ele é? Que ambiente? Quem é aquela pessoa que vai me receber? Se você vem na minha casa, você não vai pensar em como eu sou? Então eu vou à casa da Darleide, eu vou à casa do João, eu vou à casa da Maria, eu vou à casa do meu amigo, do meu pai, eu vou... Ah, é a casa do meu pai, muito bem. Tem gente que diz assim, eu vou na casa do meu pai, e meu pai... Eu só preciso te dizer que esse pai é santo. E ele diz, santo, santo, santo. A palavra diz, cale-se diante do Senhor toda a boca. Esse pai, nosso pai, não é pai que a gente... Voltamos. Eu estava dizendo que... Voltou, né, pessoal? Tamiri disse que travou. Vamos aguardar voltar. Como é que está chegando para você? A Sandy disse que a transmissão foi interrompida. A Priscila está com lágrima nos olhos. Voltou, pessoal, aí? Para mim aqui já está ok. Oi. Tá difícil hoje, né, gente? Nem sempre a internet ajuda. Voltou, né, Selmi? Que bom. Selmi, você tá falando do Japão, é isso? Eu acho que a Selmi é lá do Japão. A Fernanda, a Priscila, a Anne Camila disse que voltou. Continua travando, Débora? Ricardo Oeste, um abraço para você. Ai, que bom. Então vamos continuar, né? Senão nós não vamos sair daqui hoje. Então amanhã nós vamos à casa de Deus, ou qualquer dia que nós vamos, e eu vejo assim, a mulherada, né, sem se cuidar. Mas é bom a gente prestar atenção. Às vezes a roupinha que a gente coloca, dizendo que vai para a casa do pai, que o pai recebe a gente de qualquer jeito, mas o pai é santo. Mas o pai é santo. Então nós não vamos à casa de Deus de qualquer maneira. Então a gente não vai para a casa de Deus para ficar provocando olhares indevidos de ninguém.
Nós não devíamos ir para a igreja ou viver, não somente na igreja, mas em qualquer lugar onde nós vamos, nós deveríamos ter um pouquinho mais de cuidado para não provocar adultério no pensamento de ninguém. Ah, Darleide, mas ele é mau, é que manda pensar bobagem. E você está provocando. E se eu estiver provocando? Entendeu? Então, presta atenção nisso. Então, o que eu dizia a respeito do jugo dessa mulher que está travada. Ô, Cláudia, falar mais alto? Mas eu estou falando alto, meu amor. Eu acho que você pode, quem sabe, usar o fone. Ah, Selma, você é de Divinópolis. Por que eu pensei que você era do Japão, hein? Que ideia minha. Confundi com outra pessoa. A Kelly disse que está travando bastante. Pois é, né, Anderson? Transmissão aqui é diferente. Tem que ter paciência. Olha, Priscila, nós nos encontramos lá em Formosa. Ela disse que a minha palestra mudou a vida dela. Bendito seja Deus. Viviane disse que está voltando aos poucos. Então, o áudio tá bom, gente. Eu tô falando alto, tô bem pertinho aqui do smartphone. Usa aí um fone, dá um toquinho na tela, faz alguma coisa. Mas, pessoal, acho que eu vou indo embora, porque a internet não tá ajudando. E eu acho que acaba prejudicando o recadinho que eu queria dizer, que eu queria deixar. Não é isso? Isso mesmo, ajuda se usar o fone. Mas, sobre adultério, né? E como é que faz? O marido chegou ou você descobriu que seu marido te traiu. Bom, vai bater raiva, vai bater um desgosto, um desespero, vai sentir a última das últimas. Pelo menos é esse o relato de todas as pessoas que são traídas. Como vai reagir? Vai reagir, vai ter muito a ver com a postura da outra pessoa. Quando a outra pessoa não está nem aí para o seu sofrimento, aí o sofrimento duplica. Quando a outra pessoa demonstra arrependimento, demonstra que caiu, mas se arrependeu, que quer consertar, que pede perdão, que pede a você uma nova oportunidade e dá frutos de quem quer uma nova oportunidade. Porque eu estava falando daquele mocinho que deixou a mulher que ele traiu em casa e foi para a festa, mas não deixou a esposa ir com ele para aquela festa, porque a outra com quem ele traiu estava lá. Quer dizer, qual é o fruto do arrependimento? Só da palavra? Gente, quando é que a gente vai entender que só a palavra não basta? Que a palavra tem que vir acompanhada de comportamento, que a palavra tem que vir acompanhada de nova atitude. Quando que nós vamos aprender? Quando que nós vamos dar valor a uma vida coerente? Vive próximo ao que diz, o mais próximo possível, para não dizer 100%. Eu só não digo 100% porque o ser humano não é 100%. Ninguém tem que ficar aqui bancando uma de santo, santíssimo e santíssimo 3 vezes, porque ser humano, é nascido em pecado, é natureza má, natureza fraca, vai precisar muito de Deus, o Espírito de Deus, uma ligação contínua e absoluta, mas ninguém se garante, ninguém é dono de si mesmo, ninguém é dono de toda. Eu nunca faço, eu nunca farei, só se for em nome do Senhor Jesus, pela graça do Senhor Jesus, fora disso, esquece. Então, aí frente ao que a outra pessoa vai trazer a você. Frutos de arrependimento, frutos de conciliação, frutos de paz, frutos de que se importa com você, frutos de que respeita você. Tem que ter muito cuidado, porque chega de pessoas oprimidas, dilaceradas, infelizes, sabe, ofendidas, depressivas, doentes, perdendo a saúde mental, enlouquecidas, disputando o marido com outras mulheres, disputando o marido com outras aqui e acolá, debaixo de uma opressão infernal. Agora eu vou dizer, se minha amiga, você resolveu perdoar, primeiro, precisa saber que depois que você decidiu perdoar, que você está com outra pessoa outra vez, que você volta a fazer sexo com ele outra vez, que você volta a ter uma vida conjugal com ele outra vez, você está pagando o preço da reconciliação também.
Então, você não pode ficar jogando na cara da pessoa que ela traiu você, que agora eu te dei a chance, agora você tem que comer na minha mão, você tem que ter cuidado. Então, pense muito bem antes de dar uma chance. Que tem mulheres que me escrevem assim, Darleide, eu dei uma chance, mas... Mais o quê? Você fica jogando na cara dele, você fica trazendo essa história outra vez, você fica bisbilhotando tudo na vida dele. Claro que você está insegura ainda. É por isso que eu estou te dizendo, antes de dar a chance, verifique, investigue, dê tempo, peça resultados, espere alguns resultados. Tem muito homem que quer manter a famíliazinha, quer manter a mulherzinha, quer manter a casinha dele, o lugarzinho dele, mas ele não se dispõe a mudar. Então, o que está em questão não é só perdoar ou não perdoar. Não é só questão do divórcio ou não divórcio. Não é só aplaudir a mulher que parabéns para você porque você resolveu perdoar seu marido, graças a Deus essa é a vontade de Deus. É a vontade de Deus mesmo. Mas é a vontade de Deus que quando haja perdão é porque tem havido arrependimento, é porque tem havido busca pela reconciliação e é porque você está buscando, vai buscar com todas as suas armas, apesar da dor, apesar do coração sangrando, apesar de tudo, você vai precisar buscar o máximo possível de sanidade mental para se perdoar, vou perdoar de verdade e vou dar um nó na língua, vou amarrar a minha língua, eu vou trabalhar os meus pensamentos, eu vou buscar muito ao Senhor, eu vou fechar a porta do meu quarto, eu vou gritar de desgosto, mas não na frente dele, não para ele. Porque você disse sim, e vocês conversaram antes, e vocês combinaram antes, você colocou regras, você fez pedidos, você estabeleceu uma virada. Mas tem mulheres que voltam para casa só pelo preço de voltar para casa, aí depois ficam arrependidas pela decisão que tomaram. Mas, querida, não dá para ficar cocheando entre dois pensamentos, como diz a palavra, é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Então, isso é claro, gente, desperta. É que eu nunca passei por isso, graças a Deus. O que eu estou dizendo para você é de estudar, é de ouvir, é de acompanhar e, especialmente, é do que diz a palavra de Deus. É sim, sim, não, não. Tá doendo, tá difícil, vai buscar ajuda, vai fazer terapia, chama o pastor, chama alguém da família, pede ajuda, elabora, pensa, chora, chora, faz o que você, sabe, pode, precisa fazer numa hora como estas, não se desrespeite, não, olha, ok, agora, decidiu perdoar, perdoe direito. Porque Deus, quando perdoa, ele não fica jogando na cara. Vai dar vontade? Vai. O infeliz não te dá segurança, ele chega tarde, fica horas e horas conversando lá naquele celular, tem umas amiguinhas esquisitas lá naquele Facebook. Aí você vai ficar dando uma de maluca? Não. Você vai conversar com o camarada e colocar os pingos nos is. Agora eu vou repetir o que eu disse lá no comecinho da nossa conversa. Não digo que você não faz, não prometo que você não pode cumprir, não digo que vai fazer sendo que você não tem coragem. Mas também não fique de mimimi, de gritaria, de bater porta, de gritar, de fazer escândalo, de ficar semanas e semanas brigando e dormindo sem se falar. Sabe, isso não leva a lugar nenhum. Nunca vi marido mudar porque a mulher fica gritando, batendo porta e fazendo escândalo. Nunca vi o marido mudou. Tem alguma aí que o marido mudou porque você fez escândalo, bateu a porta, xingou a mãe dele, mandou ele pro inferno? Tem alguém aí? Eu não conheço, de verdade. Isso só alimenta mais raiva, mais ódio, mais tudo. Então, preste atenção. Se você vai dar uma chance, deverá orar a Deus. Isso mesmo, quem falou aqui com a gente. Deixa eu ver, foi a Dielis, Priscila, Ataíde, Ruth, Soares, Wesley, boa noite. Bom, é isso. Não é nada fácil, mas Deus é Deus. Deixa eu ver, outras questões foram enviadas aqui pra gente, eu vou separar. Gente, no nosso último encontro, que eu acho que foi na quarta-feira, acho que foi, né? Nós falamos um pouco sobre jejum, sobre apetite, e tem gente que pediu para falar um pouco mais,
Mas eu só vou fazer essa ressalva, viu? Quem perdeu o último vídeo, eu falei sobre a escravidão do apetite, eu falei sobre questões que precisam ser cuidadas por nós. Dá uma olhadinha lá no nosso vídeo também, tá? A Cláudia disse que o áudio melhorou. Foi teu áudio que melhorou, tua internet melhorou, porque eu tô falando na mesma altura, viu, lindona? Olha aqui, ó. Tenho a Silvana dizendo que entre não conseguir perdoar ou sofrer, é isso aí, Silvana. A Morgana tá mandando beijo pro marido dela, pro Lucas. Beijo para Currais Novos, um abraço para vocês. Nesse domingo eu vou estar no IAN, é um colégio nosso na Bahia, uma faculdade nossa lá na Bahia, no encontro de mulheres, acho que tem umas 1.500 mulheres. Ela diz que está adorando a mulherada, sem respeito à casa do Senhor, até de roupas menores estão indo à igreja. Mas isso é verdade, né, meninas? Olha, mulher moderna, roupa bonita, bem vestida, tá tudo certo. Mas, amigas, menos. Às vezes eu tô lá pregando na frente, eu olho assim para os bancos da igreja, é muita perna de fora, gente. Muita perna de fora. Que é isso? Muito decote, sabe, muita sensualidade. Você olha assim e não vê um espírito de quem tem o Espírito de Deus, de verdade. Aí você vai dizer, tá julgando, porque Deus é que sabe o coração. Tá tudo bem. Só Deus sabe o coração. Justamente por só Deus saber o coração, é que nós deveríamos ser um pouquinho mais cuidadosos. Porque a palavra de Deus nos chama para sermos cuidadosos e evitarmos a aparência do mal. Se a palavra de Deus diz, Darleide, evite a aparência do mal, é porque ele sabe que eu revelar, permitir-me aparentar o mal, vai levar o meu irmão a pecar. E eu não posso viver sob o espírito de Caim, que disse, o que tenho eu a ver com meu irmão? E tem muita gente vivendo sobre o espírito de Caim. O que eu tenho a ver? Que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ah, é, Caim? Parabéns, Caim. Cadê mamãe? Mamãe e papai? Cadê? Cadê Adão e Eva? Onde eles estão, hein? Então, presta atenção. A gente não pode viver a vida da gente dizendo que ninguém tem nada a ver com isso, não tenho satisfação para dar a ninguém. Ué, não é isso que a palavra ensina. Onde é que você está aprendendo isso? Em qual Bíblia você anda lendo isso? Porque na palavra de Deus não é assim. Jesus, ele não andou assim, eu tô nem aí para a vida de ninguém, falem o que quiser. Não, ele andava correto, segundo a palavra de Deus. E quando ele era questionado pelos fariseus e pelos que os seguiam, pelos que o desconheciam, Jesus se colocava segundo a vontade do Pai. Então, o que acontecia é que, entre fazer a vontade de Deus e a vontade dos homens, Jesus fazia a vontade do Pai. Entre eu fazer o que você quer e fazer a vontade de Deus que está na palavra, e que a minha fé alcança na palavra, eu fico em fazer a vontade de Deus. Agora você, nessa ideia moderninha de ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tá nem aí para o que eu faça, não tenho satisfação para dar a ninguém, isso é do espírito de Caim, isso é do espírito de Satanás, isso não é do espírito do Senhor. Nós deveríamos ter mais compaixão das outras pessoas. Porque tem pessoas que são fracas, então as pessoas que são fracas, e como Paulo diz que só come vegetal, mas espera aí, ele diz assim, aos fortes não escandalizem os fracos. Aos fracos, que não faz isto, não faz aquilo, não é assim, não é daquele outro jeito. Esse é fraco? Muito bem, pois então vocês que são fortes, tenham misericórdia deles. Então você é muito fortinha, muito grandinha, muito moderninha, e aí você põe a roupinha sensualzinha, do jeitinho que com decote, perninha de fora, tudo amarradinho, tudo apertadinho, e vai, desfilando. Ninguém tem nada a ver com isso? Tem sim, querida. Presta atenção. Isso é só usar o juízo. Não é uma questão de você ser moderno. Quem é o seu Deus? É a moda? O seu Deus, por acaso, é a moda? Porque se for o Deus vivo e verdadeiro, ele diz para mim, para você, por meio do Espírito Santo e na palavra, ele diz, cuide para não escandalizar.
Cuide para não chamar atenção indevidamente. Cuide para que você não seja pedra de tropeço para ninguém. E aquele que se fizer pedra de tropeço, era melhor amarrar uma pedra de mó, olha, uma pedra de mó é uma pedrona, viu? Já estive em Israel e eu conheci lá pessoalmente o que é olha, uma pedra de moinho, é uma pedrona. E aí Jesus olha para aquela pedra e diz assim, era melhor que pegasse uma pedra dessas e amarrasse no pescoço e se atirasse no fundo do mar, lá do mar da Galileia. Mas nós deixamos escapar essas palavras. E hoje nós vivemos pela ideia de que ninguém tem nada a ver com isso. Isso é do cão. Isso não é da parte de Deus. E se você anda movida por essa ideia, eu peço para você repensar, porque isso não tem respaldo. Jesus diz assim, eu não vim fazer a minha vontade, e você anda querendo fazer a sua vontade, do seu jeito, andar do seu jeito, vestir do seu jeito, comer do seu jeito, guardar o dia de descanso do seu jeito, observar o mandamento do seu jeito. Mas Jesus Cristo disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. É da vontade de Deus que nós mulheres andemos de qualquer jeito. É da vontade de Deus que nós mulheres andemos alimentando pecado. É da vontade de Deus que nós andemos sem dar satisfação, sem nos importarmos com a consciência do nosso irmão. Você pode pensar nisso, pode orar mais a respeito. Você pode descer um pouquinho mais essa saia. Você pode descer uns dedinhos a mais aí. Você pode folgar um pouquinho mais essa calça. Você pode ter um cuidado na hora de sentar. Você pode ter um cuidado com essa roupa transparente. Você pode ter um cuidado ao cobrir os seus seios, porque não existe homem santo que veja os seios de uma mulher e ache coisa comum. Chama a atenção, sim, porque Deus fez seios com este propósito, sim, também para amamentar, para alimentar um filho, mas também os seios são, sim, sensuais e têm o seu lugar na conquista, na sexualidade, na sensualidade. E quando nós expomos os seios, nós estamos dando um recado, sim. O corpo de uma mulher que foi desenhado para ser sensual, para ser bonito, precisa prestar atenção, sim, porque isso é uma ferramenta. Isso é uma ferramenta valiosa. O corpo de uma mulher é algo valioso, tem atributos incríveis, lindos. Uma mulher pode não ser nenhuma Gisele Bündchen como a maior parte dos seres mortais sobre a face da terra, ou de outras mulheres lindas, mas não são todas, nós somos mulheres comuns, mas mesmo assim, com o corpinho do jeito que é, magrinha, gordinha, baixinha, alta, não interessa, todas as mulheres têm atributos lindos, incríveis. Então como é que nós vamos usar essa insensatez? É isso. Mas acho que a gente precisa ir, né? Porque já tá ficando tarde. Deixa eu ver aqui o que algumas pessoas dizem. O Darleide, tô adorando a mulherada, estamos juntos. Ah, tá. Boa noite. Quero restauração no meu casamento. Ricardo, outro dia eu falei, que bom ter um homem aqui com a gente. A restauração no casamento pode vir, viu? Restauração no casamento, eu sou testemunha de várias restaurações, mas as duas partes precisam estar interessadas. As duas partes precisam se comprometer com a restauração. Muitas vezes as pessoas estão orando, pedindo a Deus o milagre da restauração. E essa semana uma moça me escreveu dizendo, Darleide, Deus, o que está acontecendo? Eu estou pedindo a Deus e Deus não me dá, eu estou orando e o Senhor não me dá, não traz meu marido de volta, Ele não deixa outra mulher. Preste atenção, meus amores, a gente só vai acertar na vida quando a gente acertar em conhecer a Deus, conhecer a palavra do Senhor, sabe, buscar do Senhor quem Ele é, a essência de Deus. Você não está entendendo o milagre. Milagre de restauração de casamento, restauração de relação entre pessoas, não pode ser uma restauração onde Deus obriga o indivíduo a voltar e se arrepender. Ele não obriga, o indivíduo tem que abrir o coração, tem que dizer, Senhor, promova no meu coração arrependimento. Senhor, eu vou voltar. Senhor, eu vou restaurar a minha casa, me ajude. Eu não sei, eu não estou amando, eu não estou querendo, mas me ajude.
Mas as pessoas querem daqui orar e que Deus obrigue o indivíduo lá. Você tem que orar e esperar se o Espírito Santo vai encontrar chance naquele coração. Se a sua mulher, Ricardo, vai ser tocada pelo Espírito Santo, ela vai ser tocada. O que eu não sei, que muitas vezes acontece, é que o coração não se abre para o Espírito Santo, para obedecer ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo toca, mas ele não obriga. Por isso, o meu chamado, desde o meu primeiro encontro, cuide do seu casamento hoje, faça direito hoje, viva uma vida correta no seu casamento hoje, porque depois, quando o outro resolver ir embora, nós não sabemos. E se esse outro for embora porque caiu em adultério, porque escolheu uma outra vida, pode voltar? Pode, mas olha toda a situação sobre a qual nós já falamos hoje, mas especialmente quando você pede a restauração do seu casamento, você não pode achar que Deus vai obrigar a outra pessoa a voltar. Não pode, não tem condição. Porque é livre-arbítrio. Deus não interfere no livre-arbítrio. Ele deu e ele não toma. Entendeu? Então, mas continue orando e Deus abençoe a você. Gente, quem não assistiu os encontros passados, eu já falei sobre cuidar do casamento, eu falei sobre oração e jejum, eu já falei sobre ser egoísta, gente que se acha que é a última bolacha do pacote e não é, e precisa descer do pedestal. Eu já falei de tantos temas interessantes e eu agradeço muito a vocês pela companhia de sempre, viu? Val, pena que estou ouvindo só agora, como faço para pegar desde o início? Vai ficar disponível na página, depois você assiste, e os vídeos passados todos estão lá, viu, Val? Um beijo para você. Perival dizendo, assisti uma palestra sua em Itabuna, na Bahia. Um abraço, Perivaldo. Faz um tempinho, né? Keila Albuquerque, quando se perdoa de coração, se esquece. Mas assim, enquanto recente, também não é assim, um estalar de dedos ao perdão e o esquecimento, tá? Vai haver um processo, vai haver um tempo, vai haver um tempo para cicatrizar a ferida. Agora, o que a gente não pode é ficar lá tocando toda hora, toda hora. E o indivíduo que traiu, esse mocinho que lhe pediu perdão, ele precisa andar à risca, na trilha, mas você tem que ter cuidado também para não ficar dominando, para não ficar manipulando. Você precisa ter juízo, viu, minha gente? Tamires, amo seus conselhos. Que bom, obrigada, meu bem. Saudade do Senhor Jesus. Boa noite, que o Senhor Jesus Cristo te ilumine, né, Sara? Beijo para você. Débora, o de mais alguém travou? O meu travou, Débora, mas aí restaurou. Depois ficou tudo bem. Boa noite para todo mundo. Você tá certa. Então é isso. Amados, já é muito tarde, porque travou o nosso diálogo, ficou um pouquinho truncado, mas eu espero que o que eu disse possa ajudar alguém. Tem mulheres pedindo para falar algum dia sobre mãe solteira, gente pedindo para falar sobre depressão, trabalho, maquiagem. Nós podemos usar, nós mulheres adventistas podemos usar. Vamos conversar sobre isso, tá? Eu já vou dando uma dica, assim, que o que é bom evitar é espantar as pessoas com muita feiura, tá bom? Precisa ficar ligado nisso. Mas também evitar ser árvore de Natal ou carro alegórico de carnaval, né? É bom a gente fazer diferença entre essas coisas. Meus amores, muito obrigada pelo carinho de vocês, viu? Tem mães preocupadas com os filhos, enfim. Marley, uma boa noite para vocês. Que Deus abençoe, obrigada. Foi muito bom ficar com vocês. Que Deus os abençoe, viu? Feliz sábado. Busquem a Deus, busquem o Espírito de Deus. Desde que o Espírito Santo trabalhe, que venha sobre nós luz, entendimento, graça, descansem. E que tenham uma noite de bom sono, bom repouso. A dormir com o Senhor Jesus, sob o Espírito de Deus. Cuidem do casamento, cuidem das brechas para não haver infidelidade. Se cuidem, tá? Um beijo e até o próximo. Feliz sábado para vocês.